A paz de seus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Nós estamos no terceiro trimestre desse ano de 2023, a qual nós estamos abordando o assunto A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Chegamos na lição 9, a qual nós vamos abordar o assunto Uma Visão Bíblica do Corpo. Fica comigo, nós vamos estar tratando de um assunto muito importante. Vai falar sobre a importância do corpo para Deus, né? A importância do corpo do ser humano para Deus, biblicamente, que tem acontecido nos últimos tempos, as pessoas desvalorizando o seu corpo, né? O textuário da nossa lição está lá registrado em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, a parte B. Mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A verdade prática da nossa lição vai falar: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado e santificação até a volta de Cristo. Então o corpo nosso precisa ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Permanecer em santificação o nosso corpo, a adoração a Deus. Quero agradecer a todos vocês que já são inscritos no meu canal, vocês que têm comentado, têm compartilhado. Que Deus abençoe a todos, pastores, professores de escola bíblica dominical, subintendente, irmãos, irmãs, família. Deus abençoe a sua família, os seus projetos, os seus planos. E você que não inscreveu ainda, que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, compartilha, me fala de onde você está me assistindo, que para mim te conhecer melhor, tá? Você é uma bênção na nossa vida. Eu estou aprendendo bastante, passando o resumo dessa aula. Com certeza está sendo bênção para você também, com certeza está servindo, esse projeto está servindo para você também. Que Deus abençoe as suas aulas. Faz a leitura introdutória com os seus alunos e também eu vou estar orando agora e peço você também, antes de iniciar a sua aula, que você ore também. Seu Deus e Pai que está no céu, neste momento nós vamos iniciar seu resumo dessa aula, uma visão bíblica do corpo. Senhor, abençoa, Senhor, cada ouvinte, cada irmão que já são inscritos neste canal. Abençoa as famílias, os pastores, a igreja, entregue nas tuas mãos, dando sabedoria e que nós podemos ter nosso corpo na santificação para o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. É interessante você também, além de fazer a leitura bíblica em classe com seus alunos, é interessante você também fazer as perguntas, tá? A qual tem 5 perguntas na lição. Inicie a sua aula fazendo as perguntas, que isso aí é importante, que ativa o raciocínio para as pessoas estar respondendo ali, achando as respostas no decorrer da aula, e no final você pede as respostas que cada um vai conseguir respondê-lo. O objetivo dessa lição hoje, primeiro, ensinar a criação do ser humano. Segundo, expor a visão bíblica do corpo. Terceiro, contrapor a visão singular do corpo. A introdução da nossa lição vai estar passando aí para você também. Eu vou estar passando também, irmãos, algumas referências bíblicas, a qual não está na revista. Pega caneta, papel aí, que vai estar passando tela do seu celular, do seu computador, do seu notebook, algumas referências, e você aproveita, lê essas referências, que é muito importante, qual nós temos feito esse trabalho com bastante carinho e qual o Senhor tem nos orientado para nós estar fazendo esse trabalho. Nesta lição, irmãos, abordaremos o assunto da importância do corpo humano para Deus. O homem materialista, despreza a verdade bíblica, que é a vontade de Deus. O homem é a obra-prima da criação de Deus. E o corpo humano é o templo do Espírito Santo. Veremos como a sociedade pós-moderna tem tratado o corpo, e como os filhos de Deus deve cuidar do santuário do Espírito. Cada um deve saber como controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não sendo dominado pelas paixões e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, versículo 5. Então, nessa lição, nós abordaremos a importância, né? O homem é a obra-prima da criação de Deus. O corpo nosso é templo e morada do Espírito Santo de Deus, a qual nós precisamos cuidá-lo e zelar.
E aí eu faço uma pergunta: como você tem cuidado do corpo, da sua alma, para apresentar a Deus um corpo santo, santificado perante o Senhor? O Senhor tem agradado da forma que você tem cuidado do teu corpo? Ou tem exagerado? Ou tem deixado abandonado? Como está? No primeiro ponto já da nossa lição, nós já vamos tratar de alguns assuntos muito importantes. Fica comigo até o final, não perca, não pula esse vídeo. Compartilha com seus amigos e você vai ver as importâncias dessa aula. Mas lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vamos dizer assim: o homem recebeu o fôlego da vida diretamente de Deus. Toda a criação Deus criou, mas o único que teve o fôlego de vida, o Espírito de Deus, foi o homem. Tá? O homem tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Portanto, quando Deus faz o homem, ele façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então nós somos imagem e semelhança do Criador. O ser humano é constituído também, irmãos, de espírito, alma e corpo, tá? Nós somos tricotômicos. Tem algumas religiões ou algumas seitas que às vezes discordam dessa declaração de fé, a qual nós estamos com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Quer dizer, você assembleiano, principalmente você obreiro, é muito interessante que você tenha um livro desse aqui, né, que é a declaração de fé da Assembleia de Deus. Então nós precisamos conhecer as nossas declarações de fé. Que a nossa regra de fé é que nós cremos, professamos e ensinamos. Nós cremos, professamos e ensinamos a palavra de Deus. Deus criou, irmãos, o ser humano para louvar na sua glória, tá? Em vista disso, espera o homem regenerado uma vida de santidade. Então o homem precisa ter uma vida de santidade. O seu corpo, nós precisamos se comportar bem com o nosso corpo. Nós vamos ver mais lá na frente, fica comigo, que as pessoas têm preocupado, às vezes, no exibimismo do seu corpo, em adorando a ele mesmo, se sentindo superior, ou mais bonito, mais belo, ou mais bela de que outra pessoa. E a Bíblia fala que nos fins dos tempos, o apóstolo Paulo escreve que o homem seria amante de si mesmo, ele olhar para si mesmo e se amar demais, achar que e quer fazer alguns procedimentos, às vezes, no seu corpo, esteticamente, de modificações para não envelhecer. O homem nasce, cresce e também envelhece. E as pessoas não concordam com o corpo e quer fazer algumas modificações de alguns procedimentos. E aí eu faço a pergunta: será que Deus tem agradado do homem querer fazer algumas modificações no teu corpo esteticamente para chamar a atenção das outras pessoas, a chegar ao ponto de muitas pessoas até adoecer às vezes por algum procedimento, vir até a óbito algumas pessoas por querer mudar o seu corpo para ter uma lascívia, né, na verdade, exibir um corpo perfeito. O corpo perfeito é aquele que é santificado para Deus. Primeiro ponto da nossa lição: a criação do ser humano, a origem da raça humana. A origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus, como eu disse. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. O homem não foi evolutivo, né? De acordo com a Bíblia, nossa declaração de fé, o homem não é um resultado de processo evolutivo, mas sim de um ato criativo imediato de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. É claro que algumas pessoas podem discordar com esse ensino, que quando nós falamos que a criativo imediato de Deus, e vai falar assim que o homem foi criado depois, no sexto dia, né, e que o homem foi criado sozinho, depois fez a mulher. Eu quero dizer que nós ficamos aqui com o capítulo 1, versículo 26 e 27. A criação do homem foi arquitetado, projeto de Deus, já fez o homem e mulher, fez macho e fêmea. Queremos
falar que quando nós vimos lá na frente Deus fazendo do pó da terra, né, o homem, do barro ali, fazendo o homem, e após, no jardim do Éden, agora Deus tira uma costela de Adão, do homem, e faz a mulher, aí é formação, tá? O homem foi formado no sexto dia, o homem foi formado do pó da terra, a mulher foi formada de uma parte do homem. Foi toda a criatividade da criação, os projetos de Deus já tinha sido arquitetado já nos seus planos, a criação do homem de macho e fêmea. Então, às vezes tem muita pessoa que tem dúvidas sobre isso aí, né? Acha que o homem estava lá no jardim sozinho, sentindo sozinho, e Deus foi pego de surpresa. E aí Deus depois falou, vou ter que fazer uma mulher para o homem. Não, na sua criação, iniciativa, Deus já tinha feito macho e fêmea. Tá? Confere lá na Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. A palavra Adahai significa pó úmido, né? Isso prova que o homem e a mulher foram criados do pó da terra. E para poder se tornar alma vivente, ambos receberam o sopro divino, ou o espírito de vida, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Os dois receberam o espírito de vida, para ter alma vivente. Segundo ponto do nosso primeiro tópico, a constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou carne. Gênesis capítulo 6, versículo 3, chamado de homem exterior, uma parte eterna. De acordo com a Bíblia, o ser humano é um ser tricotômico, composto de espírito, alma e corpo, como está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. O espírito e a alma são chamados de homem interior, segundo as Coríntios capítulo 4, 16. E o corpo é chamado de homem exterior, matéria, né, que foi feito do pó da terra. Está lá em Salmos 78, 39, Romanos 7, 24. O espírito do homem está na consciência acerca da existência de Deus. Todo homem tem na sua consciência a existência de Deus por causa do fôlego de vida. As intenções para adorar. Todo ser humano foi feito para adorar a Deus. Então o homem já tem na sua mente de adorar. Por isso que tem pessoas que já têm o desejo de adorar, acaba, por falta de conhecimento de Deus, adorando outras coisas, né? Por isso que nós que conhecemos a verdade, conhecemos a palavra de Deus, precisamos pregar esse evangelho, anunciar Cristo, iniciar o Criador, para as pessoas conhecê-lo e para eles também passar a adorar o único Deus, aleluia, Criador. Já a alma do homem, por meio do raciocínio, está o conhecimento das coisas desta vida e as emoções, tá? As emoções, né? Os desejos das coisas desse mundo, a alma pende muito para o desejo do mal, o desejo da carnalidade. O Espírito incentiva o homem, né, a Deus, a adoração a Deus. Por isso nós precisamos zelar do nosso corpo, ter cuidado do nosso corpo, para nossa alma ir bem. Terceiro ponto do nosso primeiro tópico, a queda e restauração do homem. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Todas as áreas, não tem uma ou outra, foi todas as áreas. Mas o inimigo nos últimos tempos, a pós-modernidade, tem investido muito na sensualidade, a qual despertar os desejos sexuais de tanto do lado masculino, do lado feminino. As pessoas têm sentido o desejo de exibir o teu corpo para chamar a atenção das pessoas pelo seu corpo, e a qual não tem agradado a Deus. Não tem agradado a Deus as pessoas viver desta maneira, se expondo, o seu corpo. Nosso corpo pertence a Deus, tem que ser bem zelado. A Bíblia fala que nós temos que ter zelo pela palavra em toda maneira de viver. Nosso corpo, nossas falas, nosso andar,
nosso comportamento é em todo. O apóstolo Paulo fala que é em toda maneira de viver. E as pessoas acham que viver uma vida de santidade com Deus é só quando está dentro da igreja. E quando está fora, às vezes, tem andado de qualquer maneira, inclusive, às vezes, despertando desejos no sexo oposto, tá? Isso estou falando em todas as áreas, tanto masculino, feminino. As pessoas têm tido o prazeres de viver se expondo o teu corpo para chamar a atenção do sexo oposto. E isso tem desagradado a Deus, que isso aí é lascívia. E aí a Bíblia fala sobre a lascívia, que é pecado. Então, quando for sair, vestir, olhe no espelho e vê se nós estamos sendo imagem e semelhança de Deus e se eu estou de acordo, agradando a Deus, ou se eu estou me se exibindo, querendo se aparecer. Depois do pecado original, a queda da humanidade, todas as áreas do ser humano foram afetada, né, pelo pecado, como eu disse lá em Romanos capítulo 7, versículo 20 e 23. O espírito do homem perdeu a comunhão, o espírito do homem perdeu a comunhão com Deus. Gênesis 3, 8. A alma perdeu o desejo por Deus. Observa que, quando o homem peca, a alma perde o desejo para com Deus. Nós só conseguimos ter esse desejo para com Deus quando nós estamos conectados com Deus. Quando perde essa conexão, o homem se afasta dos desejos e perde toda essa vontade de servir a Deus. Porque o corpo inclinou para os desejos da carne. Então, o corpo do ser humano inclinou para os desejos da carne. E esse desejo da carne faz com que perde a comunhão com Deus, perde esse desejo, a alma perdeu esse desejo para com Deus. Visto que o pecado afetou o homem por completo, a restauração do homem deve ocorrer também de forma completa. Então a restauração do homem não pode ser pela metade, porque alguma coisa vai ficar pendida pelo desejo da carnalidade. Então o homem precisa ser restaurado também por completo. Essa restauração precisa ser completa. O corpo do homem precisa ser restaurado por completo. O Espírito Santo recria o espírito e a palavra de Deus renova a alma. Interessante que quando a pessoa está com aquele desejo de servir a Deus, a alma dele é renovada cada vez, a alma é renovada com Deus, e o Espírito recria o desejo do Espírito. E a pessoa sente aquela alegria, porque a alma é movida pela emoção. Pode ver que a pessoa tem aquela emoção da carne, quando está querendo fazer as vontades do mundo, a vontade da carne, o desejo pecaminoso, que o homem tem essa herdade de pecado, mas quando ele renova a sua comunhão e a sua força com Deus, a sua alma é renovada e as emoções agora é desejo de Deus, das coisas de Deus. Então nós não podemos deixar nosso corpo ser contaminado com esses pecados, essas lascívias, os desejos pecaminosos que está aí no mundo. O corpo deve ser santificado, o corpo nosso deve ser santificado, tá? Você acha lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 e Romanos 6, 13. Olha só, o corpo deve ser santificado, entregue a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o nosso corpo deve ser entregue em sacrifício, como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Não é eu fazer a vontade da carne, andar de acordo com o mundo quer, andar à vontade por aí, não. Por isso é muito importante nós fazer uma observação na nossa vida se Deus tem agradado da nossa vida como está. Deus criou o ser humano e constituiu corpo, alma e espírito. Segundo tópico da nossa lição, primeiro ponto, a visão bíblica do corpo. Para o exterior do homem, primeira parte, para o exterior do homem. O termo corpo, do grego somar, normalmente identifica a parte exterior do homem. O termo carne quando se refere ao homem físico, inclui sua dimensão exterior. Ambos termos indicam a parte visível e material da natureza humana. A Bíblia, irmãos, chama o corpo de casa terrestre. A Bíblia fala, segundo as Coríntios, né?
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Chama o corpo do ser humano como casa terrestre. Tanto é casa do Espírito do homem, como a casa do Espírito de Deus. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Além de expressar de forma física e visível a obra-prima da criação de Deus, o corpo é capaz de reproduzir vida, algo que nem os anjos são capazes. Então, o homem, ele reproduz vida. Vê que um ser humano reproduz várias vidas. É claro que os animais se reproduzem também, mas o único que reproduz vida com o Espírito de Deus é o ser humano. Nem os anjos é capaz de fazer isso. Quando a Bíblia fala da carne, o sentido negativo, ela expressa uma vida dominada pelo pecado. Tudo que é negativo à vontade de Deus, a vida é dominada pelo pecado. É por isso que nós precisamos estar cada dia nos aperfeiçoando mais, se aproximando mais de Deus e fugir dos desejos da carnalidade, fugir da aparência do mal. Quando a Bíblia fala de carne no sentido negativo, expressa uma vida dominada pelo pecado, mas isso não significa que a carne não tenha valor por Deus, como diz algumas seitas, tá? Aí você confere lá em 2 Coríntios, capítulo 15, 53. Essa matéria tem muita importância para Deus, por isso nós precisamos zelar dela também. Tem algumas religiões que falam que esse corpo aqui não vale nada para Deus, mas sim, para Deus tem muita importância a carne também em nosso corpo. Portanto, nós precisamos zelar dela, cuidar muito bem aquilo a qual Deus tem colocado em nossas mãos, que é nosso corpo físico, nossa alma, também nosso espírito. Segundo ponto do nosso terceiro tópico, vai falar o templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para prostituição. E as pessoas nos últimos tempos têm motivado as mídias, motivado as pessoas demonstrar o seu corpo, inclusive se vender seu corpo de uma certa forma, mesmo que não seja às vezes na prostituição, mas se vendendo o teu corpo. E o nosso corpo, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 6, 13, parte B, né? Que o nosso corpo pertence ao Criador. Ele deve ser bem zelado, bem cuidado. E o nosso corpo não foi para ser para prostituição. Quando fala da prostituição, fala da parte sexual, fala dos desejos do sexo. E o sexo foi feito para o casal, para marido e mulher pós-casado e com respeito de acordo com o que está na Bíblia. Que não tiver de acordo com o que está na Bíblia também é pecado. Então precisamos glorificar nosso corpo a Deus. O homem foi feito para ser morada de Deus em espírito. 1 Coríntios 6, 19, Efésios 2, 22. Depois da queda, o Espírito Santo deixou de habitar plenamente no homem. Quando Deus fez o homem, o Espírito de Deus habitava plenamente no homem. Com a queda do homem, o Espírito Santo não habitou mais plenamente no homem. Voltou depois de Cristo justificar a carne e restaurar. Depois da morte de Cristo, ele justificou a carne, tem esse direito de novo do Espírito Santo, né? Comunhão do homem com Deus. Voltou nós ter a comunhão com Deus, a qual tinha sido perdida na queda do homem, na queda de Adão no jardim do Éden. Parte C, visto que somos morada de Deus, o Espírito não devemos entristecê-lo e glorificá-lo nos membros do nosso corpo. Então, nós não podemos entristecer o Espírito Santo, né? Nosso corpo, quando peca, o corpo do ser humano, quando peca, entristece o Espírito Santo, e o Espírito Santo, imediato, se afasta também de um homem. Então, nós precisamos ter essa conexão, essa comunhão com Deus para manter o Espírito Santo em nossa vida. Terceiro ponto do nosso segundo tópico fala sobre a glorificando na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte, está lá em Hebreus capítulo 2, 14, 15, e garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte material do ser humano subsiste de modo consciente. A Bíblia, irmãos, afirma que Jesus é o primogênito dos mortos. E isso significa que se houve o primeiro, haverá milhares de outros que também ressuscitarão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16.
os que morreram em Cristo ressuscitarão. Então, Jesus foi o primeiro que ressuscitou entre os mortos. Eu quero dizer também que é uma morte espiritual, que muitas pessoas precisam ser ressuscitadas, ter de volta essa vida. Jesus dá vida e vida com abundância. É vida o quê? Vida com Deus. Ter de novo o Espírito Santo, ter o Espírito de Deus sobre a nossa vida. A glorificação do salvo ocorrerá somente na vinda de Cristo. E isso será a última etapa da nossa salvação e também a vitória final sobre o último inimigo que será vencido. Então, essa glorificação do salvo ocorrerá, né? Ocorrerá somente na vinda de Cristo. Não se cansa, não desista. Tem pessoas já cansadas, desistindo no meio da caminhada, achando que está esperando muito. Então, aguarde a vinda do Senhor. Essa glorificação do seu corpo, o corpo glorificado, né, vai ser na vinda do Senhor. E nós precisamos aguardar com paciência e não se contaminar com esse mundo. Tem muitas pessoas se contaminando e aí perdendo o direito de salvação, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Visão geral desse segundo tópico fala a visão bíblica do corpo tem a ver com o exterior do homem e como imagem do templo do Espírito, com a ressurreição a glorificação final. Então nós precisamos aguardar o nosso corpo em santidade com Deus, em santificação com o Senhor, para o nosso corpo ser glorificado em nome de Jesus. Terceiro tópico da nossa lição vai falar sobre a visão singular do corpo. Queremos dizer, irmãos, quando fala narcisismo, né? Isso aí era um jovem que tinha seu corpo muito belo e se sentia mais formoso que todos os homens e ele se adorava a ele mesmo. Se quiser ver a história quando fala narcisismo, era Narciso. Esse Narciso tinha um corpo e sentia um corpo perfeito, a qual um belo dia ele estava num rio a se banhar e ele viu o seu próprio corpo na imagem, na água, ele viu a sua imagem e ele achou que era outro homem e ele foi altamente querendo se abraçar. Ele começou a adorar o seu próprio corpo. Nós temos que ter cuidado também com isso aí. O corpo é importante, irmãos, e devemos cuidar dele. Não é que tem que deixar um corpo desleixado, né? Entregue à sujeira, não cuidar, não ter zelo, sim. Mas nós queremos dizer, ter cuidado com o exagero. Tem pessoa que está exagerando em querer cuidar do corpo. Contudo, é preciso vigiar para nós não tornarmos amantes de si mesmo, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. O homem se tornar amante de si mesmo. Infelizmente, a sociedade se entregou à vaidade. O homem, tanto o homem, às vezes até a mulher, não tem se vestido para ir adorar o Senhor, para representar com umas vestes de santidade diante do Senhor, bem vestido, bem comportado, mas a pessoa tem se comportado em vestir e cuidar do corpo para se exibir para outra pessoa, chamar a atenção de outras pessoas. E aí, será que da forma que nós estamos chamando a atenção de outra pessoa, será que nós não temos entristecido o Espírito Santo? Será que Deus tem olhado e visto que nós não estamos zelando de acordo com a palavra? Então, nos últimos tempos, o ser humano, a raça humana, tem se entregado à vaidade, em preocupado em se exibir numa festividade, nas igrejas, num evento que vai, exibir as suas vestes ou exibir o seu corpo para as outras pessoas, né? É uma vergonha, às vezes, é dificuldade que às vezes a gente tem de andar até na rua, porque a exposição do corpo do ser humano está exposto para as pessoas ver, né? E as pessoas não têm o pudor, as pessoas não têm consciência, parece que o inimigo tem cegado as pessoas com essa exibição de lascívia, chegando ao ponto de ter separação de casamento, intriga, contenda, porque às vezes a pessoa vai num determinado lugar, o homem, às vezes, com as vestes chamando a atenção de uma mulher, e a mulher, às vezes, pode acabar olhando para aquele homem, o marido dela não gostar, ou vice-versa, a mulher se exibindo o teu corpo e tal, de uma tal forma que chama a atenção do homem, e o homem começa a olhar e ter uma contenda. Já vi fato que aconteceu de
um tirar a vida do outro, dar caso de polícia, por pessoas tá dessa forma. O corpo é meu, visto que eu quero. Mas eu acho que não tem necessidade. O corpo da mulher foi feito para o homem. O corpo do homem feito para a mulher. Então, quer mostrar o corpo, mostre para o seu marido. Quer mostrar o seu corpo, mostre para a sua esposa. Não precisa estar se exibindo para a rua fora. E isso aí tem feito, além de estar pecando, a Bíblia fala sobre isso, sobre lascívia, que a pessoa está pecando e ela é culpada de outra pessoa pecar também. Parte C, a palavra hedonismo vem do grego, né? Hedon, significa prazer, tem o prazer, essas pessoas têm o prazer de chamar a atenção das outras pessoas. No século IV, o filósofo Aristipo criou a teoria da busca pelo prazer, popularizou a expressa hedonismo. Já o narcisismo tem a sua origem do mito de Narciso, contado pela sua poeta Romanos, ao ouvir do século I a.C., onde Narciso se apaixonou por si mesmo. Ele se apaixonou pela ele próprio mesmo, né? Se ele pudesse, ele casava com ele mesmo, né? Essa é a intenção. Inclusive, nós temos visto isso aí, né? A lição anterior está vindo falando muito sobre isso, e qual as pessoas têm casado com objeto, casado com animais, né? Um absurdo. E outros querem casar até com si mesmo. Então, é complicado isso aí, nós temos que repreender, nós temos que valorizar o nosso corpo, mas não com exagero, tudo de acordo com a palavra de Deus. A erotização da libertinagem, segundo ponto do nosso terceiro tópico. Deus criou o sentimento de prazer sexual ao ser humano, desejo de se relacionar sexualmente. Todo homem e a mulher tem os desejos, prazeres sexuais. Deus fez isso ao ser humano, o desejo de se relacionar sexualmente. Mas o desejo de relacionar sexualmente, afirmando aqui essas 4 últimas lições que nós estamos trazendo desse terceiro trimestre, esse desejo tem que ser para o marido e para a mulher. Tá? Para o sexo é o oposto, não para o mesmo sexo, né? E nem também com esse desejo desenfreado que está acontecendo, não ter responsabilidade e compromisso uns com o outro. As pessoas estão vivendo uma época pós-modernidade que estão desvalorizando o casamento e as pessoas estão querendo ter uma liberdade de libertinagem sexual. Ter prazer com qualquer lugar, em qualquer mulher, com outro homem, com homem, mulher com mulher, em qualquer lugar. Mas a Bíblia não nos ensina assim. Eu estou indo pela Bíblia, a Bíblia não nos ensina assim. Esse desejo, quem colocou foi o próprio Deus. O próprio Deus, que o sexo é bom, tá? Mas com seu matrimônio, com seu casamento, com seu cônjuge, é necessário sim, né? Isso faz bem para o homem, faz bem para a mulher, mas com seu cônjuge. A maioria das pessoas não teme a Deus, deturpa a prática do sexo com a fornicação, pornografia, prostituição e adultério. Então tem muitas pessoas que nos últimos tempos estão perdendo a comunhão com Deus, estão contaminando o teu corpo com a fornicação. Fornicação, como bem conhece, fala quando não são casados, aí é fornicação. Pornografia, que tem de pessoas envolvidas em pornografia, perdendo os desejos sexuais pela esposa ou pelo marido, porque estão viciados em pornografia. Quero dizer para você que é ouvinte do meu vídeo, se você está com essa dificuldade, tem alguém que você sabe, manda procurar um tratamento espiritual, um tratamento psicológico, para você conseguir tratar, tá? Que isso é uma doença, é um vício que dá na pessoa. E outra situação é a prostituição. A prostituição se fala quando a pessoa se vende do seu corpo. E o adultério. O adultério é quando é casado e tem prática sexual, relação sexual fora do casamento, é adultério. A Hebreus capítulo 13, 4. Os filhos de Deus precisam tomar cuidado com a exposição da parte íntima. Temos que ter cuidado, irmãos. 1 Tessalonicenses 4, 3, versículo 5. Pois através da lascívia e das roupas manchadas da carne, está lá em Judas, lê Judas 1, 23, você vê isso aí. Se é manifestada a concupiscência da carne e dos olhos de toda sorte do pecado.
Então, as partes íntimas do corpo do homem e da mulher não foi feita para ser mostrado publicamente. Nós temos que zelar pelo nosso corpo, nós precisamos se valorizar. Quando o homem ou a mulher se traja de forma mostrando as suas partes íntimas, está altamente se desvalorizando. São pessoas que não são valorizadas perante a sociedade. Aí as pessoas falam, meu corpo, minhas regras. Mas nós temos que ficar pelas nossas regras da palavra de Deus, que é a nossa fé, que é bem ensinada, que é fácil de seguir. Então, temos que zelar do nosso corpo, que é morada e templo do Espírito de Deus. Terceiro ponto, nosso terceiro tópico, a liberdade da autonomia. O livre-arbítrio nos foi dado para servirmos a Deus voluntariamente. O livre-arbítrio foi dado para nós servir a Deus voluntariamente. Claro que as pessoas que não querem servir a Deus voluntariamente ficam na prática do pecado, com os prazeres da carne. Mas nós temos que ter o prazer em servir a Deus voluntariamente. Nós temos que sentir esse prazer de adorar a Deus. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Porém, jamais devemos usar a liberdade de escolha para contrariar a vontade de Deus. Não é porque eu tenho a liberdade de escolha, escolhe agora ou servir a Deus ou servir o mundo, ou servir a Deus ou servir a Maloque, né? Ou andar nas práticas da palavra de Deus, cuidar e zelar do meu corpo como homem santo, santificar a Deus, ou andar na lascívia, andar de acordo com os desejos da carnalidade e o desejo da prática desse mundo. Então, não é porque eu tenho essa liberdade que eu posso viver de qualquer maneira, não. Tem coisa que não vai agradar a Deus. E é isso que nós precisamos examinar, se nós estamos agradando a Deus. O adepto dos existencialismos ateu afirma que o homem deve usufruir, isso é, meu Deus, tem misericórdia, usufruir do seu corpo de forma livre, incondicional. Infelizmente, os que assim vivem acabarão destruindo o templo do Espírito Santo. A quem assim fizer, a Deus o destruirá. Assim, quem faz dessa forma, destruirá o templo que é morada do Espírito Santo de Deus. Que todos glorifiquem a Deus em seu corpo, pois Deus julgará todas as obras realizadas por meio do corpo. Tá, irmãos? A obra não é só realizada, a obra será julgada, a sua obra boazinha, que eu fiz o bem, que eu socorri a pessoa, que eu trato a pessoa bem, que eu dei uma cesta básica, que eu fiz o bem. Não. Seremos julgados também, serão glorificados a Deus, nosso corpo, pois Deus julgará todos a obra realizada também por meio do nosso corpo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 10. Visão geral desse terceiro tópico. O hedonismo, eonacismo, erotização e a libertinagem faz parte de uma visão singular do corpo. A conclusão da nossa lição, para nós concluir, hoje terminando aqui a 9ª lição desse terceiro trimestre, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus, ou não o vosso corpo e o vosso espírito, quais pertencem a Deus? Assim sendo, o cristão deve manter um templo de bem cuidado, sem imoralidade ou prática que desagrade ao Senhor. Portanto, aquele que verdadeiramente compreende que o corpo é um lugar sagrado, entende que é o espaço que deve seguir as vontades do ensinamento de Deus. Como resultado dessa compreensão, percebe-se que somente desta forma que o corpo habitado pelo Senhor se tornará um espaço eterno para salvação. Aleluia. Então eu quero dizer para vocês que espero que vocês tenham compreendido, entendido bem essa lição. Inscreva no nosso canal, dá um joinha aí, dá um like, gostei, tá? Que Deus abençoe a sua aula, tenha uma ótima aula. Deus abençoe a sua família, todos os irmãos, tá? Eu mando um abraço aqui para todos os irmãos que têm nos inscrito aí, têm nos acompanhado, visualizado nossos videoaulas.
que tem comentado. Comenta bastante, compartilha bastante os nossos vídeos com quem você puder. Você que está no Brasil, fora do Brasil, no meu estado do Espírito Santo, ou fora, aonde você estiver, compartilha em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Continua orando por mim. Sou carente da oração de todo. Próxima lição, lição 10, a renovação da cotidiano do homem interior. Que Deus abençoe a toda a paz do Senhor Jesus.